Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova execução de alimentos. Inclusive, no dia de ontem, eu falei sobre esse tema em um evento em Recife, e a discussão que se tem hoje em dia é uma decisão do STJ do final do ano passado, do final de 2022, que ele acabou permitindo que se acumulasse em uma mesma execução, ou seja, no mesmo processo em que você está cobrando, em que você já está numa fase de penhora, tomar medidas de constrição de patrimônio, que você possa utilizar o procedimento especial que ele está previsto para a execução de alimentos, juntamente com outros meios de cobrança, como por exemplo penhora. E o procedimento especial ligado à execução de alimentos, como todo mundo já deve saber e que todo mundo conhece, é a possibilidade de prisão. Então a gente sabe que o débito alimentar, aquele débito que a pessoa ela deve de uma maneira voluntária, ou seja, porque ela quer e porque ela não tem desculpa também, ou seja, de uma maneira inexcusável. Então, voluntário e inexcusável, ou seja, é porque ela quer e porque ela não tem desculpa e mesmo assim ela continua devendo, ele permite que a pessoa seja presa. O débito de natureza alimentar. Inclusive, essa é a única hipótese autorizada pela Constituição. Na Constituição, do ponto de vista expresso, a gente tem duas hipóteses. A gente tem a questão da prisão do depositário infiel, né? A pessoa que, por exemplo, tem a guarda de um bem e ela acaba utilizando esse bem para uma outra maneira, para uma finalidade distinta do que aquela prevista para a guarda. Só que essa segunda hipótese, né, além da prisão do devedor de alimentos, a gente tinha no texto constitucional a questão do depositário infiel. Essa hipótese ela acabou sendo superada por um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil acabou sendo signatário. E daí, quando ele foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, gerou um debate durante décadas, né, mais de uma década, no Supremo Tribunal Federal. Tinha uma diferença de entendimento entre o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, mas hoje não existe mais dúvida. Já faz alguns anos que a gente, inclusive, tem uma súmula vinculante que fala que a única hipótese que você tem de possibilidade de prisão por dívida no Brasil é do devedor de alimentos. Eu não posso ter nenhuma modalidade de depósito a prisão do depositário. Então, a única hipótese permitida pelo ordenamento brasileiro é desse devedor de alimentos. Então, são duas possibilidades quando a pessoa é credor de um débito alimentício, né, de um débito de natureza alimentar. A pessoa tem a possibilidade de fazer a cobrança de uma maneira natural, com penhora, constrição do patrimônio, ou ela também pode pedir a prisão, lógico, dentro de alguns requisitos. É uma prisão extremamente interessante, porque a pessoa fica presa em regime fechado, né? A gente teve só durante o período da pandemia, um período curto de tempo, essa possibilidade da pessoa cumprir essa prisão pelo débito alimentar como uma prisão domiciliar. Mas essa situação já terminou. Então a pessoa é presa em regime fechado e o fato dela ficar presa não extingue o débito. Esse que é o grande detalhe. Porque a prisão é simplesmente uma medida de coerção, para forçar que a pessoa vá lá e faça o pagamento. Até porque, como eu falei para vocês, o débito ele precisa ser um débito que a pessoa está devendo porque ela quer e porque ela não tem desculpa para estar devendo. Então, isso força com que a pessoa faça o pagamento voluntário daquele débito de natureza alimentar. E qual que é a grande peculiaridade dessa nova execução que eu trouxe para vocês, esse detalhe que o STJ acabou falando? Ele falou que é possível você acumular os dois pedidos, os dois procedimentos. Aliás, essa previsão de possibilidade de acumulação dos dois procedimentos em uma mesma execução, ela já estava prevista no Código de Processo Civil. Só que existia um entendimento contrário, que falava que era uma medida extremamente gravosa para a parte que estava sendo cobrada. Então eu tinha que cindir praticamente o procedimento para poder permitir ou você escolher a prisão ou você escolher a medida coercitiva. E a partir dessa decisão do STJ, lógico, foi uma decisão de uma turma, da quarta turma do STJ, mas a partir dessa decisão ficou assentado o entendimento que numa mesma execução é possível
fazer esses dois procedimentos, tanto o pedido de prisão como o pedido de medidas coercitivas. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau!